Salve galera, meus amigos aqui das redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, chegando aqui para aquele nosso papo, aquela nossa resenha sobre o que rola aí no futebol brasileiro, futebol internacional e nos demais esportes. Bom, terminada as quartas de finais do Campeonato Paulista e o que chama a atenção é um feito histórico curioso e preocupante ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde 1985, apenas um clube considerado dos grandes de São Paulo chega às semifinais do Campeonato Paulista. E não poderia ser outro. Sociedade Esportiva Palmeiras, confirmando seu favoritismo, tá certo que teve um duelo duríssimo contra o segundo melhor time na classificação geral, que foi o São Bernardo, né? O Palmeiras foi o primeiro, o melhor da classificação geral, encarou o São Bernardo. Um jogo duríssimo, mas que o Verdão acabou vencendo pelo placar de 1-0. E agora terá pela frente o surpreendente Ituano. Pois é, gente, o Ituano que até o jogo contra o Santos, na última rodada da fase de grupos, brigava para não cair. E aí contou com a sorte dos adversários perderem e ele fez o seu papel, né? Venceu e venceu bem o Santos por 3-0, chegando às quartas de final e eliminando o Corinthians, né? Pois é, o primeiro tempo do Ituano foi muito bom, jogou bem, né? O segundo tempo acabou sofrendo demais com as investidas do time corintiano, mas conseguiu segurar um empate e vencer na decisão por pênaltis. A outra semifinal, bom, tem o Red Bull Bragantino, que confirmou também o seu favoritismo, né? Embora não tenha apresentado aquele futebol que a gente vinha acompanhando desde 2020, 2021, mas conseguiu credenciar a chegar à semifinal e terá pela frente o Água Santa, que fez um Campeonato Paulista interessante, né? De uma importante recuperação, né? Começou mal, mas aí depois foi empilhando vitórias e terminou a classificação com 23 pontos, a mesma do São Paulo, mas perdendo ali apenas dos critérios de desempate. São Paulo e Água Santa se enfrentaram, acabaram ficando no empate 0-0. Nos pênaltis, o Água Santa levou a melhor. Méritos para a equipe de Diadema, né, que fez uma campanha espetacular e de quebra os quatro semifinalistas, Palmeiras, Ituano, Bragantino e o Água Santa, carimbaram vaga na Copa do Brasil de 2024. Teremos semifinais interessantes, claro, o favoritismo total é do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. No entanto, é bom ficar de olho, principalmente por essas equipes, o que já fizeram neste Campeonato Paulista. Esse vídeo eu gostaria de chamar a atenção de uma situação preocupante que ocorre com os demais que foram eliminados: Santos, São Paulo e Corinthians. O Campeonato Paulista, tá certo, é o mais equilibrado, é o mais forte do Brasil, isso ninguém discute. Porque além dos quatro grandes, tem o Bragantino, tem o Guarani, tem o Mirassol, o Botafogo de Ribeirão Preto, que estão aí na Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, junto ali com o São Bernardo também. Mas ficar de fora de quartas de finais ou de semifinal é algo preocupante. Começando pelo Santos, claro que pelo terceiro ano seguido não conseguiu sequer sair da fase de grupos, mostra um sinal alerta, um sinal amarelo para vermelho, precisa de mudanças urgentes, precisa contratar reforços, especialmente nas duas laterais, direita e esquerda, alguém na zaga para que tenha uma maior mobilidade, uma maior agilidade, mais um meio de campo para poder fazer uma sombra ali para o Lucas Lima, tá certo que a gente ainda precisa ver como o Danilo Ruiz vai reagir ainda, né? Mas é bom ter alguém ali para fazer uma sombra. E no ataque, algum jogador assim que tenha uma altura suficiente para poder aparecer nas jogadas aéreas, né? Coisa que a gente vê o Santos fazendo muito cruzamento para a área, mas não tem aquele jogador de acima de 1,90 para poder escorar para balançar as redes. Temos o Marcos Leonardo como um ótimo centroavante, mas não tem aquele cacuete de ser aquele cabeceador exímio para o gol, né? E aí o Santos agora vai ter, depois do compromisso que teve na Copa do Brasil, tem praticamente um mês para repensar tudo que fez de errado, buscar reforços e pelo menos melhorar bem o seu desempenho, isso já pensando em Campeonato Brasileiro. Outro time que preocupa é o Corinthians, né? O Corinthians que, jogando na Neoquímica Arena, é um time forte, é difícil de ser batido, conta com o apoio dos torcedores
na Neoquímica, porém fora de casa é um time que ele apaga o brilho, ele não tem aquele brilho, não tem aquela ofensividade, aquela imposição de jogo. É um time que espera o adversário vir, espera um erro do adversário para poder tentar atacar. Além disso, outra situação preocupante, Renato Augusto. Não pode uma equipe do tamanho, da grandeza do Corinthians ficar refém apenas de um jogador, de esperar que, por ele estar presente, espera-se que ele possa resolver basicamente parte do time. É algo que também precisa se preocupar muito a equipe do Corinthians. Claro, também precisa trazer alguns reforços, mas eu vejo também a questão de rejuvenescer o elenco, porque alguns dos nomes que já estão aí há mais de 10 anos, desde a era Tite lá de 2011, 2012, passou por 2015, é uma coisa que precisa repensar, né? Claro, Cássio, um baita goleiro, não se discute. Gil também, ótimo zagueiro. Fagner na lateral direita, um cão de guarda também. Fábio Santos, ótimo lateral também, excelente cobrador de pênaltis. Só que até quando é que o torcedor corintiano vai ficar só refém dos mesmos jogadores? Até quando? Porque a idade vai passando, não vai ser toda hora que eles estarão em todos os jogos, e é necessário ter um rodízio, é necessário rejuvenescer para que o time possa ganhar uma nova cara, possa ganhar uma alternativa de poder explorar outros estilos de jogos, não ficar apenas em um e ainda depender de um único atleta. Isso também por conta da questão física. E por fim, a gente tem que falar da eliminação do São Paulo, né? O São Paulo contra o Água Santa. O que ele fez jogando no Allianz Parque foi algo que não dá para se questionar, né? O time do São Paulo não foi legal, tá certo. Teve inúmeras chances, mas são aquelas chances assim que você não vê um time pressionando com clareza, criando chances claras de gol. Você vê um time indo muito no abafo, indo muito na vontade e esperando o brilho de alguns jogadores. Está certo que no caso do São Paulo, o que mais preocupa não é nem tanto a questão tática, coisa que o Rogério Ceni também acaba errando em algumas mudanças, né? Adotando algumas posturas equivocadas, mas a questão física dos atletas. Quando a gente espera um começo de temporada, a gente espera todos os jogadores bem clinicamente, todos buscando recuperar a melhor forma para já agora nessa altura de competição, de Campeonato Paulista, começo do Brasileiro, já estarem no ritmo considerado ideal. O que não foi visto no São Paulo em nenhum dos jogos que disputou, até mesmo em vitórias significativas que o São Paulo teve, né, principalmente contra o Santos. O São Paulo não teve aquele futebol exuberante, aquele de encher os olhos, né? Então, e muito por conta da questão do departamento médico. Jogadores como o Arboleda ainda está machucado, Rafinha também do departamento médico, Caleri, um ótimo nome no ataque, também está machucado. E agora um golpe duríssimo para o São Paulo. Galopo, que sentiu uma lesão no ligamento do joelho, vai ficar pelo menos 6 meses fora. O Galopo que vinha muito bem aí neste Campeonato Paulista, artilheiro do São Paulo. Quer dizer, o departamento médico do São Paulo precisa também de importantes ajustes, seja na questão interna, questão de aparelhagem, ou também na questão de profissionais para repensar no modo de preparo, porque o Rogério Ceni, tudo bem, ele tem os seus erros, tem, mas ele fica refém por não ter jogadores alternativos para poder escalar contra jogadores lesionados. E é uma situação que preocupa, principalmente porque vem aí Campeonato Brasileiro, que exige muita regularidade das equipes. Também vem Copa do Brasil, que o São Paulo vai entrar na terceira fase. E também a Copa Sul-Americana. Quer dizer, um calendário pesadíssimo. E o São Paulo precisa contar com todos os jogadores, né? E não lotar o departamento médico. Uma situação preocupante que agora Santos, Corinthians e São Paulo terão praticamente um mês para poder resolver, minimizar os impactos, corrigir os erros cometidos neste Campeonato Paulista, porque vem um Brasileirão que promete ser duro, promete ser fortíssimo, com muita gente boa, muitas equipes qualificadas, principalmente agora com essa onda de SAFs, e qualquer erro pode ser fatal. Até mais!